Boa noite, igreja, graça e paz. Nós estamos aqui e vocês estão aí no conforto do lar de vocês. Nós estamos com o mesmo objetivo, para adorar aquele que é o único e digno de ser adorado, o Rei Jesus. E neste momento eu quero que você convide a sua família para que juntos possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Dizer, ó Pai, que nós não somos nada sem a Tua presença. E neste momento, ó Pai, nós estamos aqui para colocar, Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa diante de Ti. E nós só estamos, ó Pai, gratos a Ti pelo Teu cuidado. Gratos a Ti, Senhor Jesus, porque nós vimos, ó Pai, diante de tantas notícias ruins, nós temos a Ti como a nossa esperança, Senhor Jesus. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Venha, Senhor Jesus, perdoar muitas vezes, ó Pai, a nossa agonia, a nossa angústia, Senhor Jesus, diante dessa pandemia. Mas nós queremos entregar a Ti, Senhor Jesus, e pedir a Tua misericórdia, assim como o Senhor já tem feito e assim como o Senhor já tem nos dado, Senhor Jesus. Pai, que nessa noite nós possamos render louvores a Ti e queremos, ó Pai, exaltar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar estamos nós aqui.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Água e vinho tornou, os olhos os cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Grande é o nosso Deus, grandioso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que
Santo Espírito, inunda a minha vida, inunda a minha casa, Senhor. Inunda o meu interior. Vamos cantar, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama. Vamos cantar mais forte. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo canta. Mais forte pra ele. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, mais uma vez celebrando, adorando, cultuando ao nosso Deus, Deus vivo, Deus real, Deus que está conosco sempre em todo lugar, o Deus que nos fortalece, que nos sustenta. É bom louvar a Deus, adorar ao Senhor, isso em todo tempo e em qualquer lugar. Não podemos ainda estarmos juntos no templo, mas nós somos o templo e o Senhor está presente no seu templo, o Senhor está presente aí com você, está presente na tua vida, no teu coração. Desejo que você creia nisso, que você desfrute dessa comunhão com esse Deus vivo, real e presente na tua vida, na tua casa, onde você estiver. Estamos celebrando juntos, eu espero que você tenha já separado esse tempo, sempre aos domingos, especialmente com a família, para nós estarmos aqui, ainda que virtualmente na tela, mas agora você parando tudo, então cantando, louvando, orando e agora lendo a palavra de Deus e meditando nela conosco. Eu quero estar meditando com os irmãos e quero convidar você a abrir a Bíblia agora. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, para nós estarmos lendo. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 23 a 27, onde Jesus acalma uma tempestade. Eu sei que Ele tem feito isso muito na tua vida e pode fazer hoje novamente. Está escrito assim nesse texto desse Evangelho. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens que ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você puder voltar comigo, versículo de número 26, eu vou repetir, que está escrito assim: Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Quero convidar você a orar, aonde você está agora. Curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, bom é adorar teu nome, cultuar ao Senhor. Bom é olhar para o Senhor e encontrar
na Tua companhia, na Tua presença, na Tua majestade, a paz no nosso coração, a segurança que a nossa alma precisa. Bom é poder ouvi-lo pela Tua palavra. Bom, Senhor Deus, é poder entender a ministração da Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. E agora, em nome de Jesus, que enquanto meditamos, o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Aplique o coração deste irmão, desta irmã, desta casa, desta família, para que ao final desse momento, o nosso coração esteja renovado e fortalecido no Senhor. Oramos em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Irmãos, quero nesse momento estar compartilhando através desse texto que nós já percebemos. Trata-se de um momento em que Jesus e seus discípulos enfrentam uma tempestade, porém, no momento pior da tempestade, o texto diz que o vento soprava tanto, as ondas batiam no barco, ao ponto de estar quase inundando o barco onde estavam os apóstolos, os discípulos e Jesus. O texto nos diz, porém, que Jesus dormia. Nesse momento, alguém, junto com os demais que também estavam apavorados, assustados, lembram-se que Jesus estava naquele lugar. Então, alguém toma atitude, toma a decisão em ir até Jesus e pedir socorro. E diz: Jesus, socorre-nos. A partir desse versículo nós lemos, quando Jesus se levanta, então a partir desse clamor, desse pedido desse discípulo, Jesus indaga a eles, diz: por que vocês estão com tanto medo? Homens, mulheres, filhos, filhas, por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eu queria compartilhar hoje com os irmãos e as irmãs a respeito de algo que tem nos atacado muito nesses dias, a respeito do medo, mas eu quero falar a respeito da fé, na verdade da fé e da coragem, para nós abordarmos aqui essa questão tão delicada que é exatamente o oposto da coragem, que é o medo. Você tem sentido medo nesses dias? Algo tem te atacado emocionalmente, espiritualmente, quem sabe se até financeiramente. Por algum momento você tem sentido que as ondas estão tão fortes que podem até inundar a tua vida de inseguranças. Será que nesse momento você tem se voltado, olhado mais para as ondas, para as circunstâncias, se entregado a elas? Ou você tem se lembrado, como esses discípulos, ainda que temerosos, ido até Jesus e dizendo a Ele: Senhor, socorre-nos, senão nós vamos naufragar, nós vamos afundar. Nós percebemos nesses dias, irmãos, como as pessoas estão andando com medo, estão vivendo com medo. Não sei qual é a tua situação, se você é uma pessoa que está centrada, ainda que o perigo existe, as circunstâncias estão aí, ou se você tem conseguido olhar para o Senhor e enfrentar a situação sem deixar que o medo tome conta. Quando olhamos para as pessoas em todos os lugares, seja no comércio, no mercado, quando nos encontramos, a impressão que temos é que todas as pessoas estão com medo até mesmo de se aproximarem umas das outras, se cuidando como se realmente a outra fosse uma ameaça para ela. Lógico que nós temos que tomar todos os cuidados, nos precaver, temos que nos cuidar. Mas o que nós queremos refletir hoje, que estamos colocando, é que a impressão que nós temos é que um medo exagerado, um pavor está invadindo a sociedade de forma geral e até mesmo nós cristãos. Como você está vendo essa situação? Quando você precisa sair, quando você se encontra com alguém, quando você está no supermercado, como você se sente? Será que você se sente seguro? Ou você está também com medo de tudo e de todos? É verdade que, irmãos, o medo ele é capaz de nos imobilizar, de nos travar. O medo é capaz de nos cegar, até mesmo a razão e espiritualmente, por que não? O medo é capaz de nos imobilizar, impedindo-nos de agir, até mesmo para buscar ao Senhor. Nós tememos até que isso chegue ao ponto de, quando tudo for liberado, as pessoas continuarem com medo até de se encontrar, até de estar perto umas das outras.
É preciso que nesses dias nós não tiremos nossos olhos do Senhor. Nós façamos como o rei Josafá. Segundo Crônicas capítulo 20, descreve um momento, uma situação terrível para o povo de Israel. E o rei Josafá, ele diz também que estava com medo. Aquela situação de um grande exército vindo contra ele trouxe medo ao coração dele. Porém, no decorrer do texto ele diz, nós, no entanto, decidimos olhar para o Senhor. O medo não pode nos impedir, não pode de olhar ao Senhor, de buscar o Senhor, não pode afetar ou diminuir a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Não podemos negar nem a existência do medo, mas não podemos deixar que ele nos domine. É sobre isso que queremos estar conversando com os irmãos, olhando para essa palavra de Jesus. Quando os discípulos estavam apavorados e a situação realmente era de insegurança. Quando Jesus diz, por que vocês estão tão assustados? Talvez os discípulos, como eu e você hoje, possamos olhar para as circunstâncias e dizer, Jesus, mas olha a situação. Eles poderiam dizer, olha a tempestade, olha o nosso barco está já começando a encher de água, já está quase inundado. No entanto, Jesus não justifica isso e diz, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A partir daí, irmãos, eu queria que você, primeiro, olhasse para o seu coração. Nós estamos diante de uma pandemia e que tem trazido todas essas consequências para nós, inclusive essa insegurança, esse medo. Nós estamos diante de uma situação que tem trazido insegurança em muitas áreas da nossa vida. Como você tem se portado como filho de Deus, como filha de Deus, como cristão, como pessoas que têm um Salvador e tem um Deus que é soberano, que é onipresente, que está conosco aqui, que prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, nunca nos deixar. Promete ser o nosso sustento, o nosso cuidado, o nosso provedor, nos ajudar a passar por todas as situações e por todos os momentos. Como nós temos nos portado nesses dias como pessoas de fé em Jesus Cristo. Uma das coisas que eu queria ver com os irmãos, que isto nos alerta, é que a fé e o medo são incompatíveis aos cristãos. A fé e o medo são incompatíveis para a vida do cristão. Há um versículo no livro de Provérbios, capítulo de número 14, Evangelho de Mateus. Jesus, no capítulo 14, Jesus enfatiza novamente, numa outra tempestade, Jesus fala novamente para eles, coragem, sou eu. Nesse texto, os discípulos estavam na tempestade, Jesus vem agora andando sobre as águas, os discípulos estavam assustados também, pensaram que Jesus era um fantasma, mas Jesus diz, calma, coragem, sou eu. A partir daí, eu quero olhar com os irmãos e pensar a respeito disso. Fé e medo são incompatíveis para o cristão. Por que a fé e o medo são incompatíveis? O medo, irmãos, na verdade, ele pode ser uma segurança, uma proteção para nós, no sentido de que ele nos alerta quanto ao perigo e ele muitas vezes nos ajuda a nós tomarmos decisões e evitarmos cairmos em ciladas ou tomarmos decisões erradas que possam nos prejudicar, nos fazer mal ou afetar a nossa comunhão com Deus. Então, até certo ponto, o medo faz parte do ser humano, o medo existe, ele é bom, ele faz bem a nós, mas ele não pode nos dominar ao ponto de realmente nos paralisar. Eu citei já aqui rei Josafá, um homem, portanto, à frente de uma grande nação, e ele disse, eu estou com medo. Ele disse, nós não sabemos o que fazer diante da circunstância. Por isso, resolveram buscar a Deus. Tantas outras pessoas na Bíblia demonstraram esse sentimento de medo e insegurança. Mas nós vamos descobrir que para muitas delas isto não impediu de agir, de tomar decisões acertadas, segundo a vontade de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho para o próprio Jesus Cristo, na sua figura humana, enquanto estava sendo tentado aqui na terra, prestes a se entregar para ser crucificado, ele foi orar no Getsemane, pedindo a Deus que, se fosse possível, Deus passasse aquele cálice dele, evitasse que ele tivesse que enfrentar o juízo de Deus.
No entanto, nós sabemos, Deus não o respondeu, mas naquele momento o texto diz que a alma de Jesus estava tremendamente triste, preocupado, com medo da cruz. Ele estava humanamente sofrendo por causa do pavor da cruz e do juízo de Deus. No entanto, Jesus não desistiu, não voltou atrás, cumpriu o seu propósito, foi até a cruz e por isso nós temos hoje a redenção. Aí então nós percebemos como que, de fato, ter medo não é defeito para ninguém, mas todo ser humano tem medo de alguma coisa, tem medo de algumas circunstâncias, medo de coisas insignificantes, medo de coisas muito perigosas. Mas todos nós temos, não é o problema termos medo, o problema é nós deixarmos que Ele nos domine e aí então pode negar a nossa fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, ou nos levar a tomar atitudes, decisões que neguem a nossa fé. Por isso eu penso com você hoje que medo e fé são incompatíveis para a vida cristã. Nós teremos dificuldade de viver Cristo se não houver em nós esta confiança no Senhor ao ponto de nós podermos vencer o medo que nos assola. Aliás, para ser cristão, já é preciso tomar uma decisão que envolve fé e coragem. Talvez não no nosso contexto, que pelo menos até agora, é muito tranquilo você decidir confessar Jesus, mas aqueles que assim o fazem no início, é preciso coragem para estar diante de uma comunidade, para ir à frente, para testemunhar a fé em Jesus Cristo através do batismo cristão. É preciso coragem, é preciso fé e vencer o medo. Todos nós temos. Agora, queria muito que nós analisássemos a nossa situação, o coração de cada um, para que nesses dias nós não deixemos que o medo nos domine. Nós não deixemos que o pavor das informações, muitas vezes distorcidas. Eu quero pensar aqui com os irmãos e as irmãs que um dos propósitos do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas, de Satanás, é nos tirar o sossego e nos apavorar, é nos assustar. Se ele conseguir isso, é onde eu temo que muitos cristãos deixarão de crer em Cristo, deixarão de perseverar, deixarão de sustentar a sua fé. Talvez seja essa situação em que Jesus nos alerta para que nós perseveremos até o fim, e quando Ele nos alerta e diz, será que quando eu voltar haverá fé na terra? Se hoje você está com medo de sair na rua, se você está com medo de ir em algum lugar, se você está com medo de todo o noticiário, e se chegar um momento quando alguém realmente colocar proibições, quando alguém realmente ameaçar você quanto à tua fé, quanto à tua convicção em Cristo Jesus, se você já estiver dominado pelo medo, pelo pavor, fechado em casa, com medo até de sair na calçada, como será se alguém disser, você está proibido de ir para a igreja, você está proibido de ler a Bíblia, você está proibido de orar? Será que realmente nós vamos nos render? Então eu quero pensar com os irmãos mais um pouquinho. Há um versículo no livro de Provérbios, capítulo 24, 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em momentos de angústia, em momentos de pressão, é preciso fé, é preciso vencer o medo, é preciso ser forte. Quando o Senhor chama Josué, Ele diz, seja forte, não temas e eu serei contigo. Então, a outra coisa que nós precisamos pensar é que fé e coragem confirmarão o nosso testemunho cristão. A fé junto com essa coragem que Deus nos desafia, que aliás Ele mesmo nos dá, é que irão nos ajudar a confirmar nosso testemunho no Senhor. O Senhor Jesus nos deixou um grande desafio, uma grande missão, que é sermos suas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. E daí, por isso, e para que nós tivéssemos condições, Ele nos deu do seu Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nós não temos espírito de covardia, de medo, mas de amor, de coragem, de moderação. Exatamente para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Para nós
sustentarmos o nosso testemunho em Cristo Jesus, nós precisamos da fé e dessa coragem que Deus deu a Josué, que Deus deu a Abraão, que Deus deu àqueles heróis da fé. Eu convido você a ir depois, lá na sua Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, e ler o relato daquelas pessoas chamados ali de heróis da fé. Aqueles conhecidos personagens da Bíblia, homens e mulheres, que a Bíblia diz que enfrentaram a morte, enfrentaram a espada, enfrentaram o fogo, enfrentaram exércitos, enfrentaram reis, mas não desistiram da promessa, mas não se renderam ao pavor, não que eles não tivessem medo. Ou será que nós imaginaríamos que o próprio apóstolo Paulo e Silas, quando estavam presos naquela tumba, lá naquela prisão, será que eles não sentiram medo também? No entanto, a decisão deles foi cantar e orar. Eles encontraram coragem no Senhor para ali adorar, para ali buscar o Senhor, e por isso não somente testemunharam do amor de Jesus, do poder de Jesus, mas foram libertos, foram salvos e ganharam vidas para o Senhor Jesus. Almas foram salvas naquele dia porque eles não se renderam ao temor, ao medo. É difícil imaginarmos que em situações como aquela, assim como esses discípulos da tempestade, nós juntos ali não teríamos medo. Claro que teríamos, mas qual seria a nossa atitude? Qual foi a atitude desses homens, dessas mulheres da Bíblia que passaram por circunstâncias e olha, Deus permitiu, mas também deu a eles esta coragem junto com a fé, com a convicção na promessa dEle, na palavra dEle, na companhia dEle, para que eles pudessem cumprir essa missão de testemunhar. Coragem, meus irmãos e minhas irmãs, não é ausência de medo, é o medo controlado. É o medo controlado que nos protege. Coragem não é a ausência de insegurança, mas nós podemos tomarmos atitudes apesar do medo. Isso é coragem. Estamos com medo, mas isso não vai nos paralisar, não vai nos dominar. Por isso é necessário que nós como cristãos entendamos que ser cristão é ter fé naquele que é poderoso, e é ter coragem para tomar decisões, para fazer escolhas e para testemunhar. A fé e a coragem irão confirmar o nosso testemunho. Nesses dias eu pergunto a você qual tem sido o teu testemunho diante de pessoas que podem não conhecer a Jesus Cristo como eu e você conhecemos. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas expressões têm testemunhado a nossa confiança, a nossa coragem no Senhor? Ou será que nós temos concordado com as pessoas que a situação é muito difícil e ainda pode piorar? E temos contribuído para que tanto nós como outras pessoas fiquem assustadas, apavoradas, inseguras e por isso paralisadas ao ponto de, então, muito menos tomar uma decisão para entregar a vida para Jesus, porque isso pode ser uma ameaça ainda pior nesses dias e daqui para frente. A fé e a coragem irão, na coragem do Espírito Santo do Senhor, nos capacitar a que nós vivamos uma vida de convicção e desta forma uma vida de testemunho àquele que nos chamou, aquele que tem nos sustentado. Do contrário, como é que nós iríamos sustentar, confirmar, testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, independente do que venha nos acontecer? Que Jesus Cristo é e sempre será o Senhor das nossas vidas e do universo também. Temos lido e assistido alguns testemunhos de cristãos que são colocados em risco, que são ameaçados, muitas vezes presos. Esses dias eu assisti um testemunho de duas pessoas que estavam diante de uma ameaça, de uma obrigação de negar o nome de Jesus. Uma delas, depois de tanto pavor, tanta ameaça, levanta-se, estava de ajoelhado com uma arma na sua cabeça, levanta, sai correndo e fala: eu nego, eu nego, eu nego. O outro ficou ali e corajosamente começou a orar e adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, e os seus ameaçadores, os seus torturadores ficaram apavorados e falando para ele se calar e ameaçando a ele que poderiam tirá-lo a vida. E quando eles tentaram então disparar suas armas, elas não dispararam. E ele glorificou o nome de Jesus e no final eles disseram: você tem poder, eu quero esse poder na minha vida também, eu quero essa coragem na minha vida também. Aquele cristão,
com a sua fé, com a sua escolha de coragem no Senhor, testemunhou o poder de Deus na vida dele, o poder de Jesus Cristo na vida dele. Irmãos e irmãs, esses são dias de grandes oportunidades para nós superarmos todo o pavor que está à nossa volta, toda ameaça. São oportunidades para que nós testemunhemos a nossa fé no Senhor, para que nós continuemos afirmando com toda a coragem: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor para sempre, Ele reina para sempre. De Hebreus capítulo 11, versículo 34, que nós já mencionamos aqui, nesse versículo está escrito assim: pela fé da fraqueza tiraram força. Pela fé da fraqueza, porque não do medo, tiraram força. Isso, então, eu estou me referindo a todo aquele contexto de todas as experiências daquelas pessoas que tiveram as suas vidas em grande risco, mas que escolheram sustentar a fé e tomar uma atitude de coragem diante das ameaças e então encontraram no Senhor a força para testemunhar a respeito do Senhor. Eu desejo, nesse momento, que cada um de nós possa examinar nosso coração, possa sondar nosso coração. Eu desejo olhar para esse texto de Jesus, esse desafio desse momento de turbulência, dessa tempestade que invadiu aquele barco onde estava Jesus e os seus discípulos, e que esses discípulos passaram por essa experiência de muito medo. Pode ser que você esteja olhando para o barco da sua vida e achando que está sendo inundado por essa situação. E isso possa estar trazendo para o seu coração um medo incontrolável. Eu convido você agora a primeiro respirar fundo, olhar para o Senhor, olhar para esses exemplos de fé e coragem na Bíblia e conscientizar-se de que nós, como cristãos, nós somos seres humanos sujeitos a todas as intempéries da vida, as ameaças e os riscos, sujeitos a passarmos por momentos muito difíceis. Somos seres humanos, temos medo, mas nós não podemos deixar que ele nos domine. Do contrário, nós podemos perder a nossa fé. Do contrário, nós podemos sucumbir e realmente o nosso barco pode naufragar, não por causa do Senhor, mas por causa da nossa... Jesus disse àqueles homens: por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Vamos ouvir esse alerta de Jesus, esse desafio de Jesus, esta exortação de Jesus. Por que tanto medo? A verdade é, nós sabemos, são tempos difíceis, serão tempos difíceis. Então, nós temos que estar preparados, nos preparar no Senhor, porque, irmãos, a Bíblia diz que é um texto muito forte, mas lá em Apocalipse, em outro lugar também está escrito: os covardes não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque ele vai negar a sua fé, porque ele vai abandonar a sua fé diante das ameaças. O meu desejo, a minha oração nesse momento é que você, se você estiver passando, se você na tua mente, se você estiver assim, com medo de tudo, se você estiver apavorado com tudo, se você estiver sendo dominado, ouvindo só situações difíceis e terríveis e que tudo vai piorar, e se você não estiver conseguindo se concentrar no teu momento de oração, de meditação da palavra de Deus, busque ajuda, converse com irmãos e irmãs mais maduros, vai correndo, o Senhor está lá no barquinho, lá junto com você. Diga a Ele: Senhor, socorre-me, eu estou quase perecendo. E com certeza Ele vai se levantar também, como naquele dia, naquela tempestade. Ele vai repreender também essa tempestade. Ele vai te dar condições para você também agir com fé. Vai renovar a tua força, a tua coragem. É preciso que nós nos cuidemos, sim. Precisamos nos cuidar. Precisamos nos proteger, tanto fisicamente, a nossa saúde. É necessário, sim, o risco está aí. Existe uma ameaça de saúde. Mas nós temos que nos proteger não somente no físico. Nós precisamos proteger a nossa mente e o nosso coração. Vamos nos revestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, para que as setas do inimigo, as ameaças do diabo não nos atinjam ao ponto de nos desfalecer de medo. Nós precisamos nos cuidar,
mas cuidar muito mais, inclusive, da nossa vida espiritual. Talvez muitas pessoas, muitos cristãos, estão se cuidando tanto quanto a proteção da saúde, que é importante, mas estejam descuidando da sua fé, da sua comunhão com o Senhor, da sua vida de oração, da sua vida de devocional, da sua comunhão com o Senhor e quem sabe se estão aí esquecendo das promessas, do poder desse Deus, desse Salvador, estão sendo entregues às ameaças que nos envolvem. Não nos esqueçamos, o Senhor está ao redor de nós, como os montes de Jerusalém estão à volta, os montes de Sião estão à volta de Jerusalém. Assim é com aqueles que confiam no Senhor. Não temerão. Inclusive, esta é uma das maiores promessas que nós encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor em Cristo Jesus. Não tenha medo, não temais, não vos assusteis, não vos entreguem às circunstâncias. Ore ao Senhor, vamos orar ao Senhor, que o Senhor fortaleça o teu coração, que o Senhor te sustente nesses dias, te ajude para que tenhamos a plena consciência de tudo que está acontecendo à nossa volta, estejamos informados da verdade, mas muito além disso, estejamos fortalecidos, conhecendo a palavra, conhecendo o Senhor, as suas promessas, conhecendo o seu poder e então, muito mais cheios de fé, de confiança e de coragem no Senhor, podemos fazer escolhas corretas, tomarmos decisões certas para proteger-nos fisicamente, mas também proteger a nossa fé, de forma que o nosso testemunho seja vivo e verdadeiro. Pai, eu oro em nome de Jesus agora, para que o Senhor sustente a tua igreja, sustente o teu povo, sustente este irmão e esta irmã. Eu sei que muitos estão sendo atacados com o pavor, com o medo, com os problemas emocionais, problemas físicos, problemas de depressão nesses dias tão terríveis. Em nome de Jesus, Senhor, liberta desse medo, das depressões, liberta, Senhor Deus querido, dessa prisão, nos ajude a olhar para o Senhor, nos ajude a fazer como o rei Josafá e tantos outros. Que no momento de pavor, de medo, de ameaça, os nossos olhos estejam fitos no Senhor, o nosso coração esteja firmado na Tua Palavra, nas Tuas promessas, na certeza do poder de um Deus que domina sobre todas as coisas e que cuida de nós. Senhor, abençoa esta casa, esta família, esta vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe muito, uma boa semana, em nome
Santo Espírito, inunda a minha vida, inunda a minha casa, Senhor. Inunda o meu interior. Vamos cantar, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama. Vamos cantar mais forte. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo canta. Mais forte pra ele. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Sim, Santo Espírito. Amém, irmão. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus.